Nosso estudo de hoje é a lição número 1 do livro Indulgência e tem por título Indulgência. Concedeu-te o Senhor, o berço em que nasceste, o ar em que respira, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança, ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, à maneira de luz que te guarde hoje e sempre. É uma lição pequena, praticamente em forma de oração, mas vamos entender uma coisa. O que é a caridade segundo entendia Jesus no Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com os defeitos alheios. Indulgência. Qual é a diferença de indulgência para perdão? A indulgência, ela vai ter lugar quando você, no convívio com uma determinada pessoa, você já tenha um tempo razoável para você conhecer quais são as virtudes que aquela pessoa já adquiriu, quais são os vícios que ela ainda traz com ela, quais são os defeitos que ela ainda traz com ela. E a partir disso, você tem indulgência como? Quando você protege, mesmo sabendo do lado fraco daquela pessoa. Então a gente tem indulgência, num primeiro momento, um exercício da indulgência com relação àquelas pessoas que a gente ama muito, por exemplo, nossos filhos. A gente, com o tempo, a gente consegue conhecer quais são os defeitos e quais são as qualidades dos nossos filhos. E quando alguém vem fazer uma crítica para a gente sobre algum comportamento, a gente defende o nosso filho, porque a gente ama. E depois, em particular, aí a gente vai conversar com nossos filhos, vai tentar reparar para que ele não seja mais motivo de comentários, de críticas, do jeito que foi. Conseguem perceber a diferença enorme que existe de indulgência para o perdão? O perdão não, perdão, alguém me magoou, alguém atingiu diretamente um dos meus objetivos, uma das pessoas que eu amo. Então, no perdão é completamente diferente. Agora, a indulgência não, a indulgência, eu não fui magoado, eu simplesmente defendo mesmo sabendo que não é uma pessoa perfeita ainda e conhecendo os defeitos dela. Aí o Emmanuel começa esse livro que tem por título Indulgência e que, por certo, vai ter temas voltados para que a gente aprenda a desenvolver essa virtude, que é uma das caridades, segundo entendi Jesus. Ele vai falar de Deus, a indulgência que Deus teve com cada um de nós. Por isso que a ideia de um inferno eterno, de condenação eterna, ela, cada dia que passa, ela se torna uma ideia abominável, posso dizer assim, porque como é que pode um pai de amor, um pai que ama incondicionalmente, um amor que a gente desconhece ainda, chegar ao ponto de que eu criei isso aqui, mas me arrependo, então eu vou jogar no lixo para sempre. Quando a gente observa, por exemplo, mães que tiveram filhos que se voltaram para a criminalidade, e mesmo os filhos cumprindo pena, e às vezes prisões perpétuas, ou aqui no Brasil, atualmente, a pena pode ir até 40 anos, era até 30, até pouco tempo, teve uma mudança no Código de Processo Penal, tudo bem. Aí você fica pensando, peraí, a mãe acompanha o tempo todo pelo amor que ela tem, e os espíritos dizem que o amor que mais se aproxima de Deus aqui na Terra é o amor de mãe. Que se pode imaginar um Deus condenar eternamente? Então não acontece isso, absolutamente. Os Espíritos garantem para a gente, e é um consolo para o nosso coração também, porque a gente pega essa lição de hoje e a início que a gente interpreta assim, a indulgência do Senhor com relação a gente.
mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos problemas, através da reencarnação, o que é que ele faz para a gente? Ele concede para a gente um berço para a gente nascer, o ar, que é a principal respiração, não é a comida, não. A comida a gente fica aí dias sem se alimentar, dependendo da situação. Agora o ar não, o ar é o primeiro alimento nosso. O lar que está abençoando, depois é o sol que te ilumina, a gente vê aí, né? Não é só por conta de vitamina D, não, mas a falta que o sol faz na gente, principalmente, poxa, até dentro dos presídios a pessoa tem que ter banho de sol, isso faz parte de saúde, pelo menos, né? E depois bota o corpo que nós estamos estagiando, isso como indulgência, né? O Pai olhando para a gente, dando novas oportunidades o tempo todo, todas elas educativas, dolorosas algumas, para a gente, sobre o nosso ponto de vista ainda, porque a gente não entende a sabedoria de Deus. A gente sente dor, por exemplo, e ter que estudar muito, abrir mão de tudo para poder fazer uma prova. Incomoda a gente, tira a gente da zona de conforto. E algumas vezes vai ser dessa maneira também que a pedagogia divina vai funcionar com a gente. O passo equilibrado, a escola que está auxiliando a gente, que auxiliou a gente num determinado momento, a lição que está acolhendo a gente, e junto com isso tudo, dentro da indulgência do Pai com relação a gente, ainda manda amigos para nos ampararem, o pão, não só o pão material, mas também o pão espiritual para alimentar cada um de nós, a fonte que te acalma, né? Porque quem não viveu a experiência de ouvir as águas de uma cachoeira, ou até mesmo as ondas do mar, aquilo te acalma, é uma fonte, a água saindo ali, brotando naquele momento, passando na sua frente. A ação que te renova. O Emmanuel, ele é muito poético, né? Ele leva a gente a ter imagens mentais espetaculares. A fé que está sustentando a gente, o afeto agora, o afeto que te nutre, que dá aquele abraço, ó, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. E o Emmanuel vem com a frase no final, ele fala, ó, ante a eterna indulgência. O que é a eterna indulgência? O Pai nos criou com muito amor, nos criou simples e ignorantes, sem moral e sem inteligência. E vai cuidando da gente, vai regando, igual aquele jardineiro que vai cuidando da planta, vai criando condições para que a planta se desenvolva. Eu tenho tido contatos com amigos que chegam emocionados, me dando alguns brotos de presente, como recentemente agora um broto de caju. Olha aqui o bebê, eles chamam de bebê. Aí me dá aquele vasinho de planta pequenininho com aquele brotinho saindo agora, né? Então, olha que coisa espetacular. Então, ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, ser também complacente. Não vamos ficar exigindo muito dos outros ou julgando os outros. Vamos respeitar cada um do jeito que é e entender que todo fruto tem um momento de amadurecer, que nós temos um momento de crescer. E, como dizia lá no livro de Eclesiastes, lá no Velho Testamento, há tempo para tudo. Dizia um grande compositor da música brasileira, tempo tem de guerra e paz, tem tempo que é para frente, tem tempo que é para trás, tem tempo de saudade, tempo que faz mal, mas tem tempo do presente, tempo sideral, tem tempo de pressão, tem tempo liberal, tem tempo que é tempo só de divisão, mas tem tempo que é de soma, multiplicação, tem tempo que vem chuva, tempo temporal, tem tempo de criança, que é bom lembrar, que canta a esperança que se tem de amar, e tem tempo de crescer, de sonhar, de viver. Tempo tem de carnaval, tempo só de samba, tempo musical. Teve tempo que foi doce, tempo de união. Tem tempo que nos trouxe tanta ligação. Tem tempo que é da gente, tempo todo que é para frente, que é tempo demais. Ser também complacente, usa a sua misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Vamos aprender a respeitar as pessoas e deixar que o tempo vá trabalhando cada uma delas, sem querer forçar a barra para que uma transformação aconteça de maneira abrupta, porque a natureza não dá salto e a gente pode estar criando do nosso lado um hipócrita. Se pensa que ele mudou, ele não mudou nada.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.